Paulo de Tarso, antes conhecido como Saulo, é uma das figuras mais fascinantes e complexas da história do cristianismo. Sua trajetória é marcada por uma transformação tão radical que se tornou um dos maiores exemplos de redenção e mudança de propósito já registrados. Nascido em Tarso, uma cidade importante do mundo greco-romano, Paulo cresceu em meio à cultura helenística, mas foi educado rigorosamente dentro das tradições judaicas. Ele era fariseu, conhecedor profundo da lei de Moisés e zeloso defensor das tradições de seus antepassados. No início de sua vida adulta, Saulo ficou conhecido por sua feroz perseguição aos seguidores de Jesus. Considerando o cristianismo uma ameaça à pureza da fé judaica, ele viajou de cidade em cidade, prendendo homens e mulheres que professavam o nome de Cristo, autorizando até mesmo execuções, como a de Estevão, o primeiro mártir cristão. Sua reputação era temida entre os cristãos, que viam em Saulo um inimigo implacável. Tudo mudou, porém, em uma viagem a Damasco. Movido por seu zelo, Saulo partiu com cartas de autorização para prender cristãos naquela cidade. Mas no caminho, uma luz intensa o envolveu e ele caiu ao chão, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, revelando-se a ele de maneira sobrenatural. Cego pelo brilho daquela visão, Saulo foi conduzido a Damasco, onde permaneceu 3 dias sem ver, comer ou beber. Ali, um discípulo chamado Ananias, obedecendo a uma ordem divina, foi até ele, impôs as mãos e declarou que Saulo havia sido escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e filhos de Israel. Recuperando a visão, Saulo foi batizado e imediatamente começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. A transformação foi tão profunda que causou espanto e desconfiança entre os cristãos, que não conseguiam acreditar que o antigo perseguidor agora era um seguidor apaixonado de Cristo. Saulo passou a ser chamado de Paulo, e sua vida tomou um rumo completamente novo. A partir desse momento, Paulo dedicou-se com intensidade à missão de anunciar o Evangelho. Ele viajou por todo o Império Romano, enfrentando perigos, prisões, naufrágios e perseguições. Fundou comunidades cristãs, ensinou novos convertidos e escreveu cartas que até hoje são consideradas pilares da teologia cristã. Entre elas, destacam-se Romanos, uma profunda reflexão sobre a salvação pela fé, e Filipenses, uma carta marcada pela alegria e encorajamento mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não foi apenas um missionário incansável, mas também um pensador brilhante. Suas cartas revelam um coração apaixonado por Cristo e uma mente dedicada a entender e explicar as implicações da fé cristã para a vida prática. Ele abordou temas como a graça, a liberdade cristã, a unidade da Igreja e a esperança da ressurreição. Em Romanos, Paulo desenvolve argumentos profundos sobre a justificação pela fé, mostrando que todos, judeus e gentios, são igualmente necessitados da graça de Deus. Em Filipenses, mesmo estando preso, ele expressa uma alegria contagiante, encorajando os cristãos a permanecerem firmes e a encontrarem contentamento em Cristo. A vida de Paulo foi marcada por desafios constantes. Ele enfrentou oposição tanto de judeus quanto de gentios,
Foi apedrejado, chicoteado, preso diversas vezes e, por fim, segundo a tradição, foi martirizado em Roma. No entanto, nada disso o fez desistir de sua missão. Seu amor por Jesus e sua convicção de que nada poderia separá-lo do amor de Deus em Cristo o impulsionaram até o fim. Um dos aspectos mais cativantes da história de Paulo é justamente sua transformação. Ele passou de perseguidor a perseguido, de inimigo a amigo, de destruidor a construtor da igreja. Sua vida demonstra o poder da graça divina de transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Paulo se tornou um exemplo vivo de que ninguém está fora do alcance do amor de Deus e de que todos podem ser instrumentos de transformação no mundo. Além de seu impacto missionário, Paulo também deixou um legado de ensino e liderança. Ele treinou líderes como Timóteo e Tito, orientou igrejas em situações de crise e ofereceu conselhos práticos para a vida cristã. Suas palavras continuam ecoando através dos séculos, inspirando milhões de pessoas a seguirem a Cristo com dedicação e coragem. Paulo também é admirado por sua capacidade de dialogar com diferentes culturas. Ele soube adaptar sua mensagem sem comprometer a essência do Evangelho, tornando-se tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Em Atenas, por exemplo, dialogou com filósofos gregos, usando referências da cultura local para apresentar a mensagem de Jesus. Essa habilidade de comunicar a fé de forma relevante e contextualizada é uma das marcas de sua missão. Ao longo de suas viagens, Paulo enfrentou situações de extremo perigo, mas também experimentou momentos de profunda comunhão e alegria. Ele descreve sua caminhada como uma corrida, uma luta, uma jornada de fé. Em suas cartas, compartilha suas lutas internas, seus temores e fraquezas, mostrando que, apesar de tudo, sua força vinha de Deus. Ele reconhecia que era vaso de barro, mas carregava um tesouro incomparável, o Evangelho da Graça. A influência de Paulo vai além das fronteiras do cristianismo. Seu pensamento moldou a teologia, a ética e a espiritualidade cristã. Suas reflexões sobre a liberdade, a igualdade e o valor de cada pessoa diante de Deus inspiraram movimentos ao longo da história. Ele ensinou que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um. Essa visão de unidade e inclusão revolucionou a forma como as comunidades cristãs se organizavam e se relacionavam com o mundo ao redor. Por fim, a história de Paulo nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada. Assim como ele, todos somos chamados a experimentar a transformação que vem do encontro com Cristo. Sua vida é um convite à coragem, à perseverança e à entrega total ao propósito de Deus. Paulo nos mostra que não importa nosso passado. Deus pode escrever uma nova história a partir do momento em que abrimos o coração para Ele. Assim, Paulo, o antigo perseguidor da igreja, tornou-se um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo, deixando um legado que continua vivo e relevante até os dias de hoje. Sua história é um testemunho do poder do amor e da graça de Deus, capaz de transformar qualquer vida e fazer dela um instrumento de bênção para o mundo. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!